Bom dia a todos. Vamos então dar início à nossa audição. Eu cumprimento, em primeiro lugar, a primeira peticionária, a doutora Francisca Barros, da petição Urgência em legislar no sentido da conversão do crime de violação em crime público. Cumprimento igualmente a doutora Dulce Rocha, Presidente do Instituto de Apoio à Criança, que acompanha também esta audição, também como peticionária. Recordo que a nossa grelha de tempos estabelece que a peticionária ou as peticionárias têm 10 minutos iniciais na sua intervenção, que podem acompanhar no relógio que está ali ao fundo, que iniciará assim que começarem a intervenção. Depois cada um dos grupos parlamentares terá 4 minutos para fazer as questões que entenderem e depois, no fim, novamente, terão 10 minutos para poder responder às questões que foram colocadas. Eu dou então a palavra à doutora Francisca Barros para iniciar. Bom dia a todos. Caras senhoras e senhores deputados, acham mesmo que somos mulheres autónomas? Quando criei esta petição, tinha presente na memória a quantidade de violadores que existem e violações que ocorrem, onde a prejudicada é a sobrevivente e o beneficiário é o violador. Já apresentei nesta Assembleia, juntamente com outros 4 peticionários, uma petição que tem como objetivo melhorar a vida de milhares de crianças que assistiam sem proteção aos gritos e à violência contra as suas mães sem serem tidos em consideração. No entanto, num dos crimes mais horrendos que pode existir contra a mulher, passados 6 meses, elas são tratadas como lixo. Houve violadores que ficaram à solta porque um grupo de mulheres só apresentou queixa 6 meses depois. Mas não, elas simplesmente deixam de existir no Código Penal. Uma mulher violada, que ainda não se refez do trauma, não pode apresentar queixa simplesmente porque não existem técnicas e meios suficientes para garantir a sua segurança e a segurança de todas as outras mulheres. E assim, sucessivamente, violador atrás de violador, vão enchendo as nossas ruas até termos uma mulher violada por dia. Não existem gabinetes de atendimento suficientes de apoio às vítimas de violação, sendo que só existem 2, um em Lisboa e outro no Porto. Podemos então dizer que as outras mulheres violadas têm a obrigação de ter dinheiro para anos consecutivos de terapia, para além de que não respeitamos mais uma vez as convenções que assinamos, como o Conselho da Europa, e que as mulheres ficam entregues a ninguém, ou ao que o Ministério Público assim entender. Ou seja, o que entendem em Lisboa não entendem em Faro. No entanto, parece mais importante dizer que se defende a autonomia e a liberdade da mulher que acabou de ser violada, sem lhe apresentar soluções para que possa recuperar do trauma e tratá-la como lixo 6 meses depois do que, em caso do crime se tornar público. E como também todos sabemos, só fala quem quer oferecer-nos mais voz e apoio a todas estas mulheres. 106 mil pessoas concordam com esta alteração. Personalidades das mais diversas esferas concordam com esta alteração. Personalidades ligadas à política, da esquerda à direita, sem tomar partidos no assunto que diz respeito aos direitos humanos de todas estas mulheres, concordam com esta alteração. A UMAR, o IAC, a Dignidade e a APAV, dentro de certos parâmetros, concordam com estas alterações. Mulheres que foram de facto violadas e prestaram o seu depoimento público na televisão pedem esta alteração. Recebi dezenas de mensagens de mulheres a dizerem que a sua vida podia ter sido diferente se não tivessem sucumbido ao silêncio e para, por favor, falar em nome de todas elas. Também elas pedem esta alteração. Sabemos então que se os violadores não estão a ser perseguidos, se estas mulheres não têm voz, se temos penas suspensas atrás de penas suspensas, é porque este crime está silenciado também por quem não quer fazer estas alterações. Com o aumento do prazo de queixa, a recolha do esperma e do seu congelamento para que, se a sobrevivente mudar de ideias, possa apresentar queixa se bem o entender. Criar mais gabinetes de apoio para que as suas necessidades mentais e físicas sejam atendidas.
Por isto e por muito mais do que 106 mil pessoas, estou aqui hoje, pelos direitos humanos das mulheres violadas do nosso país. E não será hoje que irei desistir de o fazer. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Francisca. Tem a palavra a doutora Dulce Rocha. Muito bom dia. Em primeiro lugar, agradeço esta audição. Realmente, como veem, a Francisca é uma força da natureza, apesar dos seus 30 e poucos anos, conseguiu 106 mil assinaturas. A iniciativa foi realmente dela, devo dizer, mas apesar de nem sempre ter pensado assim, porque já estou quase nos 70, ensinaram-me que a autonomia da mulher implicava que o crime fosse semipúblico e na minha cabeça isso era muito preciso. Agora, o que é certo é que durante a minha vida profissional assisti muito a esses argumentos para outros crimes e comecei a ver para outros crimes, como por exemplo o de violência doméstica, que no início havia o crime de maus-tratos conjugais, que começou por ser público e depois uma revisão em 95 tornou-o semipúblico e no tribunal chegavam mulheres desesperadas a dizer que para elas tinha sido dramático a mudança da natureza do crime. E depois aconteceu o mesmo com o crime de abusos sexuais de criança, que a revisão de 95 tornou semipúblicos e no meu Tribunal de Menores, na altura, eu estava no Tribunal de Menores, apareciam muitas crianças violadas pelo pai, pelo padrasto, pelo tio, pelo avô, quer dizer, e como é que, mas principalmente focamos no pai, que era a grande maioria. E nesses casos, um crime semipúblico é deixar a criança totalmente entregue ao seu agressor. Porque eram eles que tinham, era o pai e a mãe, que umas vezes não sabia, outras vezes era cúmplice, que tinham legitimidade para apresentar queixa. Portanto, esta vivência de 40 e tal anos na magistratura e depois ligada aos direitos da criança, nunca deixei de estar no Instituto de Apoio à Criança, só tive um pequeno período no administrativo, mas estes crimes, curiosamente, também são parecidos, porque muitos danos são só futuros, não é? Só agora é que vi que estávamos outra vez frente a frente. Da outra vez estávamos ao lado, na Ordem dos Advogados. Mas o que é certo é que, talvez porque os danos futuros não se consigam contabilizar logo, o certo é que essa ideia tem permanecido entre nós e tem convencido as pessoas. E dizem-nos que, em nome da autonomia da vontade, que o crime continua semipúblico. Só que, e dizem-nos, porque elas têm muita vergonha. Terão, mas têm mais medo. E os últimos estudos que têm sido feitos, um deles do Conselho da Europa, que envolveu 42 mil mulheres, vem demonstrar que não é assim. Só 10% se queixaram. E dentro dessas foram ouvidas as mulheres que não se queixaram e diziam que não se queixaram porque tinham muito medo do agressor, muito medo que ele as encontrasse na rua outra vez, não desconfiavam do sistema de justiça e só em terceiro lugar, e com uma grande distância, é que vinha a razão da vergonha. E a vergonha é provocada pela sociedade, pelo não acreditarem nelas, por as descredibilizarem, e realmente, como dizia há pouco a Francisca, o que se nota é que
em nome desse respeito pela vontade, se elas se queixarem ao 7º mês, a autonomia da vontade delas já não interessa a ninguém, não é? Se queixarem passado 1 ano, se queixarem passado 2, isso já não interessa, não é? E, portanto, quer-me parecer que está na hora de olhar e de ouvir os estudos sociológicos, os estudos psicológicos, e ter em conta que muitas destas mulheres é um sofrimento tal, um stress pós-traumático violento e profundo, não estão em condições de fazer logo a queixa, precisam de alguma terapia, precisam. Portanto, mesmo se não se conseguir chegar a um consenso no sentido do crime ser público, que se consiga pelo menos um consenso para alargar substancialmente o prazo para apresentar a queixa. No entanto, continuo a entender que era melhor que o crime fosse público. Nós não podemos esperar resultados diferentes, se tudo também cumprimento, que também não tinha visto, não podemos esperar resultados diferentes se fizermos tudo igual. E há sempre aquela ideia de que é no Irão, de que é no Paquistão, de que é na Índia, no Brasil, e que não é aqui. Não é verdade. Nós temos um estudo grande, que foi a tese de doutoramento da professora Isabel Ventura, sobre as decisões judiciais nos tribunais. Ela analisou centenas de decisões judiciais de tribunais superiores, e realmente os termos em que são construídas as sentenças, coisas que eu nem me apercebia, porque confesso, um jurista, ainda por cima mestrado, vai para o Centro de Estudos Judiciários, estuda assim. Doutora, peço que possa ir concluindo para podermos, sem detrimento, depois numa segunda ronda, poder Mas, quer dizer, concluir o seu o que eu queria dizer é, há coisas que só nos apercebemos quando alguém de fora nos vem dizer, não é? E, de facto, nós em Portugal temos um problema grave, como têm os outros países da Europa. Nós não podemos ignorar que em qualquer inquérito de vitimação chegamos à conclusão que, de facto, 1/3 das mulheres já sofreu violências sexuais. Isto é um dado que aqui há uns tempos era absolutamente impensável para mim, não fazia ideia. E realmente não podemos deixar estas mulheres entregues a si próprias. Temos de as proteger, temos de dizer que o Estado se preocupa com elas de maneira a que, sim senhor, se elas não quiserem prestar declarações não prestam e o processo não vai para a frente, sem a colaboração da vítima não se provará, mas há um momento para a recolha de prova, que é o momento em que ela vai para o hospital, e esse momento é importante. Era isso que eu queria chamar a atenção. Peço desculpa de me ter alongado um bocadinho. Sem problema, o tempo é sempre uma pressão maior. Muito obrigado. Peço só que desligue o microfone para não fazer feedback. Obrigado. Tem agora a palavra pelo Partido Socialista a senhora deputada Cláudia Cruz Santos. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento, em primeiro lugar, as senhoras peticionárias, eu cumprimento as senhoras cumprimento as senhoras deputadas. Uma audição de peticionários serve, sobretudo, para ouvir os peticionários, mais do que para manifestar uma opinião. E, portanto, eu queria apenas evidenciar alguns aspectos em que definitivamente estamos de acordo. Por um lado, queria saudar a iniciativa cidadã. De facto, o esforço para obter mais de 107.000 assinaturas de pessoas que conseguem empenhar-se numa causa é absolutamente notável. E isso merece ser saudado. Eu sei o tempo de vida e o empenho que é necessário para se conseguir um resultado destes. Também estamos totalmente de acordo quanto à avaliação da gravidade do problema. Os crimes sexuais causam danos inimagináveis a cada vítima e o Estado tem o dever de fazer o melhor possível para ajudar essas vítimas a recuperarem dos danos que sofreram, e o Estado está também obrigado a prevenir a vitimização futura dessa e de outras vítimas.
e, portanto, concordo totalmente com a afirmação de que não é possível fazer tudo igual. Há coisas que precisamos de mudar e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acha que há aspectos da lei que precisamos de mudar. Todavia, achamos que este problema, que é um problema tão grave, não se resolve apenas com alterações pontuais das leis penais, porque achamos que o problema é muito mais profundo e talvez consigamos convergir nesse diagnóstico. Nós temos um problema de desigualdade de género que é ancestral e também sabemos que, lamentavelmente, no mundo em que vivemos, para vítimas de crimes sexuais, a resposta dada através da justiça penal é uma resposta que dificilmente pode existir se ela não a quiser, porque é uma resposta que, inevitavelmente, comporta para ela algum padecimento. Porque na resposta dada à vítima de crimes sexuais pela justiça penal, a finalidade única não é a proteção da vítima, não pode ser a proteção da vítima. O processo penal existe para saber se uma pessoa praticou um crime e para isso é preciso prova, porque aquilo com que o processo acaba é com uma decisão de condenação ou de absolvição. E, portanto, para nós sabermos se uma pessoa praticou um crime, temos de saber se há provas de que ela praticou. E em crimes sexuais, essas provas pressupõem um contributo da vítima. E a vítima pode querer dá-lo ou pode não o querer dar, porque pode querer lidar com o seu sofrimento inenarrável por outra forma. O Estado não a pode deixar sozinha. O Estado tem o dever de lhe garantir que, se a vítima quiser a justiça penal, a terá. E nós achamos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acha que aí há aspectos a melhorar. E, portanto, temos em preparação uma iniciativa legislativa que procurará facilitar o acesso por parte das vítimas também de crimes sexuais à justiça penal em duas dimensões que neste momento não desenvolverei. Portanto, parece-nos que devemos garantir às vítimas, e sobretudo às vítimas de crimes sexuais, que se a resposta que querem é a resposta dada pela justiça penal, então devem ser ajudadas nesse caminho. Portanto, há coisas que podemos fazer quanto a esse aspecto. Todavia, a senhora doutora Dulce Rocha disse, e também aproveito para cumprimentar, que sabemos porque é que elas não recorrem à justiça penal, porque têm medo. Não é porque têm vergonha, é sobretudo porque têm medo. Eu admito que entre as vítimas de crimes sexuais haja diversidade. As pessoas são todas diferentes umas das outras e as mulheres também são muito diferentes umas das outras. E, portanto, as motivações individuais serão da mais diversa natureza. Admito que muitas vítimas não recorrem à justiça penal porque têm medo. E se querem justiça penal e não recorrem a ela porque têm medo, devem ser ajudadas a ter a resposta que desejam, ultrapassando esse medo. Haverá outras vítimas cuja motivação é diversa. Não querem falar sobre aquele acontecimento com ou uma polícia, ou com um procurador, ou com um juiz. Querem falar com a melhor amiga, ou querem falar com o psiquiatra. E essas vítimas que querem isso também não devem ser obrigadas a falar com quem não querem, não é? E, portanto, o meu objetivo nesta audição de peticionários é, sobretudo, ouvir, manifestar o mais profundo apreço pela causa que vos traz aqui, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e dar conta de que estamos disponíveis para fazer aquilo que achamos que será um caminho sólido na proteção destas vítimas. Estamos muito empenhados nessa causa. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo Partido Social Democrata a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Tem a palavra. Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Também eu cumprimento a Francisca, dando-lhe os parabéns realmente pelo trabalho que teve em conseguir este número de subscrições e de adesão a esta petição, e à Sra. Doutora Dulce Rocha. Relativamente, um bocadinho já na senda do que acabou de ser dito, nós estamos aqui mais para ouvir, relativamente a um assunto que, de facto,
nos tem de colocar a refletir. E no âmbito dessa reflexão, que eu também gostava aqui de deixar em nome do Grupo Parlamentar do PSD, parece-me que temos de ter sempre bem claro que há aqui duas faces desta questão. Aquela face emocional, mais emotiva de todos nós, que é o horror, a repugnância e os danos psicológicos e físicos que causa às vítimas, mulheres ou homens, porque existe em todos os géneros as questões da violação, embora muito mais nas mulheres, e depois passarei às crianças, porque esses ainda são de um horror maior. E, portanto, temos, por um lado, a questão da vítima, do sofrimento da vítima, e a nossa emoção, que é imediatamente vamos alterar a lei para dar uma resposta a estas vítimas. Dito isto, e onde nos revemos naturalmente nesta emotividade, dito isto, o legislador também, e nós aqui, enquanto legisladores, temos de olhar para o sistema jurídico e para o ordenamento jurídico-penal. E, por vezes, para esta confusão que se vai fazendo entre a proteção da vítima e aquela que é a função do sistema penal, como disse a Sra. Deputada Cláudia Santos, que é a condenação pelo cometimento do crime. E para que os tribunais condenem, afinal, é necessário uma série de procedimentos prévios e que a mulher ou homem ou criança, vítimas do crime de violação ou de abuso sexual ou de algum comportamento sexualmente criminoso, têm de tomar sob pena de chegar a final. E apesar de todo o sofrimento e da vitimização secundária, que é o expor-se de uma forma muitas vezes altamente dolorosa a este crime, mas se não tiver alguns procedimentos prévios, acaba por ter muito pouca possibilidade de sucesso, afinal, no julgamento. E estou, nomeadamente, a falar das questões da medicina legal, dos exames, da recolha. Isso tem que haver uma decisão bastante cedo, porque, senão, a justiça penal, como última ratio, onde impera sempre o princípio do indúbio pro réu, há um grande risco, depois deste sofrimento todo, desta exposição toda da vítima, chegar no final e não ter aquele resultado que era desejável. E, portanto, nós temos que refletir muito bem sobre os prós e os contras. Aliás, como o PSD tem vindo a dizer ao longo dos anos, de não deixarmos esta escolha à vítima, dela não ter uma escolha efetiva ao tornar o crime público e, portanto, de não ter havido toda esta atuação prévia que é necessária para que haja prova efetiva do cometimento de crime. E não podemos só pensar do lado da emoção, porque eu sou mulher e, portanto, emotivamente concordo com tudo o que diz, mas depois sou jurista e, enquanto jurista, tenho de pensar como é que as leis têm que ser feitas, qual é o procedimento que é necessário para que depois haja sucesso e esta vítima também veja ser feita a justiça que merece. Portanto, temos que fazer muito bem esta ponderação. Outra questão tem a ver com os meios ao dispor da vítima, mesmo que ela não queira recorrer ao processo de crime. E tocou aqui na ferida, que é não haver o apoio suficiente, nomeadamente o apoio psicológico, que é fundamental. E também um atendimento que a vítima sinta à vontade para que ela própria ache que vale a pena levar o caso à justiça, digamos assim. Isto simplificando um bocadinho os processos. E o PSD, nessa parte, acha que de facto é importante que nós demos passos, como se na violência doméstica, haver um maior apoio às vítimas. Isso é muito importante. O crime público é uma questão bastante diferente, porque, precisamente por causa destas questões todas que acabei de referir, e que é mais uma reflexão, naturalmente, que colocamos. E temos de ter sempre cuidadosos na lei penal para que, com a nossa boa vontade, não vitimizemos ainda mais a vítima, que já o é pela situação. Diferente é a questão dos abusos sexuais de menores e da violência. Isso já é uma outra questão, e onde não há também aqui uma autonomia da própria vítima, até pela sua situação de menor, incapaz perante a lei, não é sujeito autónomo dos seus direitos, essa tem que ter uma proteção muito superior, e hoje já tem, numa evolução que felizmente aconteceu e que só tinha que acontecer, e eu vou mesmo terminar, porque, doutoras, eu também me lembro dos tempos de estudante de Coimbra, em que violação era apenas quando houvesse penetração vaginal. Eu recordo-me de uma jovem estudante em Coimbra, chocadíssima ao ler a lei, mas era o que era. E, portanto, grandes passos se deram, e nas vitimização temos de refletir, e estamos dispostos a refletir, no caso das crianças e dos menores, a lei já deu
passos de gigante e naturalmente tem que ser um crime público, como já é. Mas também deixo estas reflexões, que nós também estamos aqui mais para ouvir, e também gostava que, nesta vossa intervenção final, onde achar que pode trazer-nos a pós para nós próprios refletirmos. Nós agradecemos muito e desde já, muito obrigada. Foi um gosto ouvir-vos. Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Tem agora a palavra pelo Bloco de Esquerda a Sra. Deputada Joana Mortágua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Francisca Barros e a doutora Dulce Rocha. Eu acho que neste debate nós opomos muitas vezes coisas que deveriam ser complementares e não entendidas como alternativas ou irreconciliáveis. Uma delas é a proteção da vítima com a perspectiva da punição do agressor, a outra é o nosso desejo ou o nosso sentimento de proteção e de solidariedade em relação à vítima com o nosso papel de legisladores ou de juristas. Eles não são irreconciliáveis. Eu assinei junto com um conjunto de mulheres, entre elas a professora Teresa Pizarro Beleza, a Teresa Moraes, Teresa Leal Coelho, Paula Teixeira da Cruz, Sara Falcão Casaca, Joana Barata Lopes, Leonor Caldeira, Inês Ferreira Leite, e poderia continuar e só as menciono porque, quer dizer, são todas juristas ou professoras de direito reconhecidas que consideram que a violação deveria ser consagrada como crime público, aliás, como muitos e muitas dos subscritores, mais de 100 mil subscritores desta petição. E consideram que essa alteração não só deve ser compatível, como deve ser obrigatoriamente acompanhada de um conjunto de outros critérios que aqui foram colocados como estando em oposição a essa alteração. O primeiro desses critérios é que a vítima não deve ter a obrigação de colaborar com as investigações e, portanto, deve ter os seus direitos garantidos, tal como em outras situações em que a queixa não depende da vontade da vítima, como é o caso da violência doméstica, que a vítima deve ter direito à privacidade, à proteção da identidade e ao respeito pela sua intimidade durante todo o processo, e que a vítima tem de ter direito a acompanhamento social e psicológico reforçado, quer pretenda ou não avançar com o processo, quer pretenda ou não colaborar com o processo e, portanto, o principal é garantir que as vítimas se sentem apoiadas e reconhecidas. Quando nós utilizamos a possibilidade da revitimização de uma vítima de violação pelo seu recurso à justiça, é porque não confiamos na nossa justiça. E isso é um sintoma de que algo tem que ser alterado. E acho que nós, com o processo que fizemos com a violência doméstica, podemos também fazê-lo e aplicar os mesmos argumentos e a mesma evolução de pensamento aos crimes de violação. Entender que a violação é um crime, é um atentado à dignidade humana, é um atentado aos direitos humanos, que nenhum crime dessa natureza deve ser um crime da esfera privada, são atentados também à nossa perspectiva coletiva enquanto sociedade e, portanto, devem ser protegidos pela sociedade. Esta carta diz que deve ser a sociedade como um todo a assumir a responsabilidade pelo processo e pela censura absoluta deste crime. E eu queria terminar com isto, que é, eu estou de acordo com todas as questões que foram aqui colocadas, com os prazos de prescrição, com a necessidade de apoiar a vítima fora do sistema judicial penal, com o respeito pela vontade da vítima dentro desse processo. Mas também acho que, enquanto sociedade, nós temos o dever de ter uma forte censura e uma mensagem de tolerância zero com estes crimes, e acho que a consagração de crime público dá essa mensagem. A ideia de que a sociedade se responsabiliza não só pela proteção da vítima, mas também pela punição do agressor. O que significa não só que a sociedade dá uma mensagem ao agressor, mas que nós reconhecemos que este crime é um crime com altíssimas taxas de reincidência e, portanto, deter um agressor significa proteger futuras vítimas. Não estamos só a falar da proteção da vítima, porque essa, de facto, a partir do momento em que ocorre o crime, a proteção tem que ser feita de outra forma e o apoio tem que ser feito de outra forma. Não estamos só a falar de punição do agressor, estamos a falar também de proteção de futuras vítimas. E eu acho que é esse o caminho, eu espero que nós possamos fazê-lo
em conjunto e espero que possamos chegar a alterações importantes da lei. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, para responderem às questões colocadas pelas senhoras deputadas, devolvo a palavra à doutora Francisca Barros, à doutora Dulce Rocha. Tem 10 minutos para responder. Peço que ligue o microfone, por favor. Tem toda a razão. Muito obrigada pelos comentários, pelas vossas intervenções. Claro que compreendo, durante mais de metade da minha vida profissional, pensei como vós e, portanto, é natural. Eu compreendo perfeitamente todas essas reservas que têm relativamente ao crime público, mas lembro-me também de muitas reservas que eu vi até ao ano 2000 sobre a questão dos maus-tratos conjugais e até ao ano 2001 sobre a questão dos crimes sexuais, que eram semipúblicos. Nesta Assembleia foi a senhora doutora Maria de Belém Roseira, quando deixou de ser Ministra para a Igualdade, prometeu-me que iria tratar disso e cumpriu, e a doutora Maria do Rosário Carneiro também, e, portanto, começou um longo caminho. Começou em 2001, o crime de abusos sexuais de criança passou a ser público nos casos em que o suspeito fosse pai, padrasto, avô, ou tivesse alguma autoridade sobre a vítima, e depois do caso Casa Pia, em 2007, alargou-se, com a revisão de 2007, a comissão foi presidida pelo professor Rui Pereira, aliás, um dos primeiros subscritores desta petição, e foi em 2007 que foi alargado para muitos outros crimes de abuso sexual, mesmo os praticados nas instituições e por terceiras pessoas, e passou a ser também, passaram a ser de natureza pública. Portanto, como disse há pouco, só depois de ver os novos estudos, os inquéritos de vitimação, eu há pouco não referi bem os números, falei das 42 mil mulheres que tinham sido ouvidas em países da União Europeia, e confirmou-se, como noutros inquéritos de vitimação, que uma terça parte, ou seja, 14 mil, declararam ter sido vítimas de violências sexuais. Mas dessas 14 mil, só 10% se queixaram. Significa que 12.600 não apresentaram queixas. Portanto, só cerca de 1.500 é que apresentaram queixas. Isto é uma coisa... Eu acho que isto são números demolidores, não é? Vamos ver se conseguimos demolir esta ideia mas concordo com a sua doutora, evidentemente que todas as mulheres são diferentes e umas será por medo, outras por vergonha. Também, quando era dos maus-tratos conjugais, também me falavam que era para preservar a família, e eu comecei a observar no meu tribunal que era o medo que as movia e que não faziam queixa por medo do agressor. Portanto, o que eu agora gostava de falar, e claro que me identifiquei muito mais com as declarações da sua deputada Mariana Mortágua, que também esteve na tal Joana. Elas são gêmeas e eu às vezes confundo-as, mas a Joana, eu sei que é a Joana. E também estivemos as três na tal sessão na Ordem dos Advogados, portanto já conhecia a posição da senhora deputada, e falou ali de uma série de juristas de elevado mérito, e talvez gostava imenso que ouvissem associações, porque houve muitas organizações não governamentais que subscreveram a petição, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, a UMAR, a Associação Dignidade, e sei que há juristas ilustres, como a professora Teresa Beleza, a Helena Pereira de Melo, a professora Clara Sotomayor, que agora está no Supremo, a professora Inês Ferreira Leite, que está no Conselho Superior da Magistratura, e a professora Isabel Ventura, que fez o tal estudo, o tal estudo sobre as decisões judiciais, que
realmente desvalorizam o sofrimento das vítimas de violência sexual, que tratam o agressor como o protagonista da história, parece que é o galã de Hollywood. Quer dizer, nós temos de mudar este sistema, esta visão, e de facto espero então que seja feito esse dito caminho. Eu já estou a ver que é muito difícil considerar a violação, mudar para crime público. Estou a ver, os dois maiores partidos não estão de acordo, mas pelo menos que se aumentasse o prazo de prescrição ao tornar o crime quase público. Quer dizer, no meu tempo, no meu tempo de estudante, havia os crimes quase públicos. O crime começava por se poder investigar e depois a vítima tinha um prazo para dizer não quero. E, portanto, para não se perder a prova, não é? E aumentar significativamente, eu acho que não dava para ser mais 6 meses, por exemplo, 20 anos, ou 10. Agora, espero mesmo que não fique tudo igual, porque realmente os bens jurídicos violados, a integridade pessoal, a dignidade humana e a liberdade sexual, quer dizer, são bens jurídicos tão valiosos para a nossa ordem jurídica, para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, que manter esta situação, porque vamos alterar e vamos dar mais apoio. Mas o processo penal também tem efeitos, e a pena também tem efeitos, não é só da prevenção geral e especial, não é só a retribuição, é também um efeito reparador para a vítima. A vítima, quando se sente reconhecido a vítima precisa de saber que aquela pessoa que humilhou, que atentou contra a sua liberdade, contra a sua dignidade, que vai ser condenada. Por isso, me parece também que não devíamos cingir-nos a isto, devíamos também aumentar a pena. As pessoas dizem, aumentar penas, quer dizer, mas nós somos dos países que temos, relativamente aos crimes contra as pessoas e contra a integridade física, tivemos, já em 2007 houve coisas boas, mas também houve uma norma horrorosa, que foi a norma do crime continuado para crimes em que estivessem em causa bens pessoais e que nós nos vimos muito gregos para alterar. Eu lembro-me da doutora Manuela Yanes agarrar o braço do então Ministro da Justiça, Martins, agora não, Alberto Martins, e disse, mas isto não pode ser, e ele disse, eu prometo que vou alterar, e nós descansámos, em 2010 foi revogada a norma do número 3 do artigo 30, que permitia a figura do crime continuado para os crimes sexuais, o que era uma coisa absolutamente, era uma coisa muito violenta e muito injusta. Portanto, se nós olharmos um bocadinho para trás, verificamos que tem sido muito difícil esta luta. Claro que houve passos, não sei se são de gigante, mas houve passos importantes. Lembro-me de uma criança que foi violada na Guarda, que toda a gente dizia que tinha sido violada na Guarda e considerava-se que era um mero crime de atentado ao pudor, como se a criança com 2 anos ou 2 anos e meio, isso fosse o principal para a integridade física, o seu desenvolvimento saudável, era a sua dignidade, isso é que tinha sido afetado. E portanto, claro que se evoluiu, nessa altura a Teresa Beleza fez um artigo magnífico e depois houve possibilidade de alargar o conceito legal de violação. Mas nós temos de ter essa ideia da gravidade do crime e da dificuldade que existe em punir os indivíduos caso não seja um crime público. Eu, mais uma vez, agradeço-vos imenso.
Gostava muito de ver estas figuras chamadas pela Comissão dirigida por Vossa Excelência, porque são pessoas estudiosas, são pessoas com uma visão robusta do direito penal e podem contribuir de uma forma que, humildemente, nós tentamos contribuir, mas, claro, não temos esse talento e esse saber e esse estudo, não é? O meu apelo é muito baseado na minha prática profissional, é diferente de pessoas que não apenas refletem como nós, mas que estudam e que sabem e conhecem, enfim, têm até uma visão do ponto de vista do direito comparado. Gostava imenso. São pessoas com grande valor e deixo-vos esse apelo também. Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigado. Damos então por concluída esta audição. Agradeço às senhoras deputadas e agradeço particularmente à doutora Francisca Barros, à doutora Dulce Rocha. Dizer também que esta audição foi gravada e, portanto, fica disponível no site da Assembleia da República para consulta pública, da mesma forma que toda a documentação referente a esta petição está disponível na página própria da Assembleia para consulta. Muito obrigado e bom dia para todos. Ou para todos.